O Grupo Tupã estreou mais um espetáculo. A comédia do século XVII, Escola de Mulheres, foi adaptada para Minières e agradou o público. A comédia foi escrita por Molière em 1662 e trata da infidelidade conjugal, um tema bastante atual. O texto foi adaptado com o objetivo de trazer uma história para o cotidiano mineiro e uma nova roupagem com tradições, músicas e cultura mineira. O espetáculo anunciou a história de Arnolfo, um solteirão convicto e profundo, conhecedor das artimanhas do adultério, que resolve se casar com Inês. Ficou interessante porque ao fazer ou trazer essa história para a atualidade, a gente pensou em Minas. E aí, então, nós fizemos uma adaptação, uma nova linguagem, um novo contexto, usando o contexto mineiro, o sotaque mineiro, a cultura mineira, as músicas mineiras, né? Então, a gente tentou dar um ar bem próprio, bem nosso aqui de Minas, na história. Para os atores que interpretaram uma espécie de triângulo amoroso, como de Arnolfo, Inês e Horácio, contar essa história bastante atual trouxe reflexões. Foi muito bacana a gente ver a diferença que tinha da época de quando a história foi escrita e de como é hoje, né? E de como a infidelidade era encarada nessas duas formas, a necessidade que antigamente o povo tinha de contestar essa infidelidade, de provar que eu sou macho, eu não vou ser traído, isso não vai acontecer comigo. Que hoje em dia ainda tem um pouco dessa visão, mas de uma coisa mais branda, assim, mais tranquila. Foi bacana o jeito que a gente montou essas coisas. Assim, a peça fala que ela é tolinha, mas ela tem aquele pouco, tipo assim, alguma coisa meio ousada, mais safada, entendeu? Então trabalha esses dois lados. Esse personagem é aquele bonitão, né? O que parece para destruir mesmo o casamento. Só que ele não sabe de nada. Para ele, a Inês é só mais uma lá na cidade, só que ele se apaixona por ela por causa que ela é muito simples, muito tímida. Aí ele começa a cortejar ela. Só que ele não sabia nada do Arnolfo, que é o atual noivo dela. E a história é isso. Ele não saber e cortejar ela, e o Arnolfo tá por trás, sabendo de tudo, e tenta dar um jeito de assustar ele, mas sem se mostrar que ele é o noivo da menina. O cenário chamou muita atenção nesta produção. Em cena, ele era constantemente modificado pelos próprios atores, que ajudavam a ilustrar a história encenada. A intenção é fazer os atores criar todo o cenário à medida que as cenas vão sendo construídas. Toda hora que acontece uma cena e precisa mudar o fundo, os atores como narradores vão criando essa cena e formando o que precisa. Por exemplo, vai formar um bar, vai formar a casa da Inezinha e assim vai toda a peça. Além das duas apresentações em Patos de Minas, o grupo estará em Teófilo Otoni, se apresentando como convidado especial do Festival de Teatro da cidade. No ano passado, o grupo recebeu o prêmio de melhor cenário com o espetáculo Terceiro Círculo. É interessante a gente ser convidado, porque quando é convidado para um festival, significa que ele não vai competir, porque ele está fora do padrão, acima do padrão. Isso é uma honra, mas assim, a gente gosta de competir, porque durante a competição existem os debates, as discussões, e é onde a gente aprende o que está errado no nosso espetáculo, o que pode melhorar, né? Então, o interessante, eu acho, participar, porque é uma honra, no caso em Teófilo Otoni, mas participar também como competição em outros festivais.